Olá, tudo bem? Vou apresentar aqui as possibilidades de ganhos para possíveis investidores. Como podem ver aqui nessa tabela, aqui tem as possibilidades de investidor com 51%, possibilidade de acionistas comuns, um investidor com 17,5%, um investidor somente para a produção da soja, um investidor somente para a produção das máquinas, fabricação das máquinas, nossas, né? Um investidor tabelado, que é um investidor que ele determina um recurso que quer botar e a gente diz para ele o que ele tem de retorno. O investidor por contas de participação, aí entra terceirizados, aquele que faz parceria, tipo proprietário de terras, enfim, outros, né? Outros terceirizados que também entram no negócio. Desse outro lado aqui, diz sobre as informações do que o investidor ganha, o tempo de contrato, o tempo de permanência, né, no acordo que é feito com o investidor e a companhia, se ele tem reembolso ou não do valor. Se ele tem reembolso, vai estar dizendo aqui os anos, quando que ele tem o reembolso, né, qual o ano que ele tem reembolso. E se não tem reembolso, vai estar dizendo não reembolsável. Aqui diz também a porcentagem e a quantidade de ganhos. Aqui diz a quantidade de vezes de ganhos que ele tem perante o capital investido, o que ele investiu durante um período de tempo. Aqui só fala sobre o investidor. Se o investidor aqui, por exemplo, está ganhando, vamos supor que a sociedade seja 66, né? Se o investidor está ganhando 50% e aqui tem um valor X, é a mesma coisa para a companhia o retorno. Aqui o valor, a porcentagem que a companhia tem de retorno, a porcentagem que o investidor vai ter de retorno, o capital rotativo da companhia, um capital que fica de resguardo, que é um capital de além do que do valor que é gasto, né, para fazer a produção, ainda mais um capital que fica de respaldo, né, para qualquer emergência, para qualquer coisa que falte, né. Aqui o tempo que o investidor leva para ser reembolsado, o valor, ele leva para ser reembolsado ou não, né? Se passar de 22 anos aqui, o tempo que ele leva para ser reembolsado é maior que 22. Se tiver menos que 22 anos aqui, então é o tempo em anos que ele leva para ser reembolsado o valor que ele investiu. Aqui o que ele ganha nos primeiros 22 anos de parceria. Aqui é o valor que ele ganha nos primeiros 22 anos de parceria. E aqui é para aquele investidor que diz assim, eu quero investir 100 mil dólares. Tá aqui os 100 mil dólares. A gente coloca aqui, o sistema calcula e nos diz aqui a porcentagem que esse investidor que aportou 100 mil dólares vai ter dentro da companhia, em princípio. O número de vezes que ele vai ganhar em relação ao investimento que ele fez dentro do negócio. Sempre aqui vai dizer o número de vezes que ele ganha nos primeiros 22 anos, né, do negócio que ele fez com a gente. Quer dizer, ele investiu 100 mil dólares, aqui vai estar dizendo, por exemplo, no caso agora, né, está dizendo 30,7 vezes é o valor que ele ganhou desse valor, né, ele ganhou 30,7 vezes esse valor em cima dos primeiros 22 anos de parceria. Sempre vai ser os primeiros 22 anos de parceria que vai dizer o resultado aqui. Aqui o capital que a empresa acumulou nos primeiros 22 anos de parceria, o capital passivo, né, acumulado. Aqui ele diz a quantidade de produção, diz até a quantidade de plantas por hectare. Aqui ele diz as máquinas, capacidade das máquinas. Aqui ele diz o preço do diesel, o preço do sistema elétrico também, por litro, né?
Aqui ele tem outras informações de CNPJ, tempo de carência, ajuda humanitária e recursos financeiros, né? Porque ajuda humanitária, na verdade, nosso projeto é o maior projeto de ajuda humanitária do mundo hoje, que é a agricultura em escala industrial para acabar com a fome no planeta. Essa é a ideia, né? Foi para isso que foi projetado, tem todos os números e a gente sabe que consegue chegar até lá. Aí tem as informações aqui das máquinas, as máquinas comuns, igual diz nos outros vídeos, nos vídeos anteriores, né? As máquinas que o pessoal usa aqui, normal. Aí aqui diz sobre a tecnologia de manejo nosso, com uma máquina em específico. Aqui é especificamente só sobre nossas máquinas. E aqui a nossa tecnologia de semente, de manejo, de máquina, enfim, tudo isso. Então é isso que a tabela aqui está dizendo. Por exemplo, o investidor aportar 100 mil dólares, então ele ganhou 30 vezes, com 0,007% em relação ao capital da companhia. Quer dizer que em 22 anos, se ele investiu 100 mil dólares, em 22 anos ele ganhou 3 milhões de dólares, como está aqui. Agora, por exemplo, se o investidor aportou 1 milhão de dólares, também ele vai ter ganho 30, sempre vai ter ganho 30,7 ou 30 e poucos por cento, 30 e poucas vezes o valor que ele investiu. Se ele investiu 1 milhão de dólares, em 22 anos ele vai ter ganho 30 milhões de dólares. Se ele investiu 10 milhões de dólares, também ele vai ter ganho 30 vezes o valor em 22 anos, em até 22 anos, né? E ele, nesse caso, se ele investiu 10 milhões de dólares, ele vai ter ganho 306 milhões de dólares de investimento. Que o acionista comprou ações, vamos supor que ele comprou 10 milhões de dólares de ações, então ele ganhou em até 22 anos 306 milhões de dólares. Ganhou 30 vezes o valor que ele disponibilizou para compra de ações. Agora, por exemplo, se o acionista comprou 100 milhões de ações em até 22 anos, ele ganhou 3 bilhões e 69 milhões de dólares, comprando apenas 100 milhões de ações. Isso dá 30 vezes também, 30 vezes 0,7 o valor que ele disponibilizou no início. Nos gráficos lá, aqui nos gráficos, ele diz exatamente aqui o que ele ganha em cada ano, né? Aí aqui eu tenho todos os anos, né? O ano e a quantidade que ele ganha por ano. E aqui o valor final que ele ganhou em até 22 anos. Aí considerando que a parceria, no caso desse aqui, do acionista é permanente, né? Então ele ganha para sempre, né? Vai continuar ganhando. Agora, vamos supor que não seja um acionista normal, seja um investidor com 51%. Então, o investidor com 51% do capital da empresa, 51%, ele vai ter investido 12 bilhões, 350 milhões, vamos falar em números pequenos, em 12, né? Ele vai ter investido 12 e vai ter ganho nos primeiros 4 anos, ele vai ter recuperado já os 12 que ele investiu. E nos primeiros 22 anos ele vai ter ganho 109 bilhões de dólares. Agora vamos supor que não seja investidor com 51% e seja um investidor na produção. Não, vamos botar aqui o acionista, que ele seja um investidor acionista, não é um acionista comum, é um investidor acionista. Se ele for um investidor acionista, ele vai ter investido 13, né? Vai ter investido 13 aqui, e vai ter ganho nos primeiros 6 anos já o seu capital reembolsado, né? Ele vai ter ganho 15 já nos primeiros 6 anos, e nos primeiros 22 anos de parceria ele vai ter ganho 71, porque também o contrato é permanente também aqui, né? O contrato é permanente, não reembolsado, então não reembolsável o valor do capital que investiu, né? Mas, no entanto, ele nos primeiros 6 anos ele já vai ter ganho 15 e nos primeiros 22 anos de parceria já 71.
Agora vamos supor que o investidor seja um investidor na produção de soja, só para produção de soja. Se ele for investidor só para produção de soja, ele vai ter investido 5, né? Ele vai ter investido 5 e vai ter ganho já nos primeiros 5 anos o seu capital reinvestido. Isso é ganhos, lucros líquidos, né? Nos primeiros 5 anos ele já vai ter o capital reinvestido, mas no entanto, nos primeiros 4 anos, no quarto ano especificamente, ele já vai ter o capital reembolsado, quer dizer, ele vai ter o capital reembolsado no quarto ano e nos primeiros 5 anos ele vai ter o capital já ganho, lucro líquido, né? E o contrato é de 10 anos. E aí ele vai ter ganho nos 10 anos 20, quer dizer, ele aportou 5 e nos 10 anos ele ganhou 20, contrato de 10 anos. No quarto ano ele vai ter sido reembolsado o valor que ele investiu, mais os ganhos dele. Agora vamos supor que ele seja um investidor para a fabricação das máquinas, só para a fabricação das nossas máquinas. O contrato é 21 anos, no 10º ano ele vai ter sido reembolsado o valor que ele investiu e ele vai investir 5 para poder fazer a fabricação das máquinas, só a fabricação das máquinas. Nos primeiros 10 anos ele já vai ter ganho o lucro líquido dele mais que o suficiente para ele ser reembolsado, vai ter ganho 6 já nos primeiros 10 anos. E nos 21 anos de contrato ele vai ter ganho 44. Isso representa 7,9 vezes o valor que ele investiu. Em relação a todos esses investimentos aqui, as possibilidades de investimentos, tem um que é o melhor de todos, que é esse aqui, a Sociedade por Contas de Participação, SCP, onde que o investidor é dono da metade do capital ativo e passivo, 50% para cada lado. E ele investe o valor necessário para fazer tudo conforme o projeto, que aqui no caso é 13. Ele investe os 13 só uma vez, né? Ele investe só uma vez, só o primeiro ano, e depois só ganha, né? Nos primeiros 4 anos ele já vai ter sido reembolsado e sobrou dinheiro, porque ele investiu 13, e nos primeiros 4 anos ele já faturou líquido 20. O contrato é permanente. O valor do capital investido inicial não é reembolsado. No entanto, ele ganhou já nos primeiros 4 anos 20, quer dizer que ele já se auto-reembolsou só com os ganhos líquidos, lucro dele, né? E nos primeiros 22 anos de parceria ele vai ter ganho 170. Isso representa 12,3 vezes o valor que ele aportou. Quer dizer, isso usando a tecnologia normal, né? Que é a nossa tecnologia de manejo, mais uma máquina específica. Então, esses são os resultados. E o nosso capital acumulado em 22 anos vai ser de 1,7 trilhões de dólares. Agora eu vou suprimir essas informações aqui, porque são informações confidenciais. Vou suprimir elas. E vou colocar aqui, se nós utilizar a nossa tecnologia de sementes, de manejo, e para o investidor ver quanto ele ganha nessa parceria com nós, usando uma tecnologia normal de máquina existente. O investidor vai ter ganho 54 vezes o valor do seu aporte inicial. Quer dizer, ele investiu, né, 20, usando nossa tecnologia de tudo, ele aportou 20, e nos primeiros 2 anos ele já ganhou 33, quer dizer, ele aportou 20 no primeiro ano, nos primeiros 2 anos de lucro dele ele já ganhou 33, e nos primeiros 22 anos de parceria ele já ganhou 1 trilhão 131 bilhões de dólares. Quer dizer, ele aportou 20 bilhões de dólares, nos primeiros 2 anos ele já se auto-reembolsou, e nos primeiros 22 anos ele já ganhou 1 trilhão de dólares. O contrato também é permanente, o capital investido, que é os 20 inicial, né, não é reembolsado também. Agora, se utilizar nossas máquinas também,
com tudo o resto, quer dizer, 100% da nossa tecnologia em tudo, máquina, semente, manejo, tudo, 100% da nossa tecnologia. Esse mesmo investidor vai ter ganho 58 vezes o valor que ele aportou inicialmente, nos primeiros 22 anos, né? Ele vai ter ganho 58 vezes. Quer dizer que ele aportou ali, ó, já que no caso 17, olha só a diferença. Se usar as máquinas existentes no mercado, ele tem que aportar 20. Se usar nossas máquinas, ele só aporta 17 e ganha mais. Quer dizer, é uma diferença muito grande, né? Ele aportou 17, nos primeiros 2 anos ele já ganhou 30 e nos primeiros 22 anos ele ganhou 1,31 trilhões de dólares. Então, era isso que eu queria mostrar. Vamos voltar aqui às informações básicas normais. Voltar aqui, ó. Voltar sem a nossa tecnologia das máquinas, voltar para o que nós oferecemos hoje e abrir a informação aqui de novo. E é isso aí. Então, o mínimo que nós oferecemos de ganhos para o investidor que vier hoje aportar pela sociedade de contas de participação, a parceria de 6 a 50% por cada lado, de tudo, ativos e passivos. Então, o investidor vai ganhar, ele vai aportar no primeiro ano 13, praticamente 14 ali, né? E nos primeiros 4 anos ele já vai ter ganho o seu capital investido, que ele vai ter ganho 20, né, nos primeiros 4 anos. Nos primeiros 22 anos ele vai ter ganho 170, o que representa 12,13 vezes em relação ao capital que ele investiu. O contrato também é permanente, para sempre. O valor que ele aportou lá aos 13 inicial não é reembolsado. O que ele ganha é o lucro líquido dele, né? Que é esses aqui, ó. E é isso aí. Dúvidas? Me pergunte. Obrigado.